Boa noite. São Paulo está vivendo um grande surto de sarampo que começa a se alastrar para outros estados brasileiros. Até agora, foram registrados cerca de 5.000 casos, sendo mais de 3.700 em São Paulo. Isso significa 65 vezes o número de infectados do ano passado. O governo prepara agora a segunda etapa da campanha de multivacinação, que deverá atingir 10 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Porque é uma doença velha conhecida nossa e que deveria estar sob controle, ressurge com toda essa força. Quem vai responder é o médico sanitarista Jarbas Barbosa, diretor do Centro Nacional de Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde. Na sequência, eu converso com o cantor e compositor Toquinho, que está lançando um disco novo destinado ao público infantil. E no último bloco, a jogadora de basquete Janete vai nos contar como foi sua experiência de 3 meses na WNBA, a Liga Feminina Norte-Americana. Eu começo falando da epidemia de sarampo que está assustando o país. Boa noite, doutor Jarbas. Boa noite. O senhor acredita que a redução progressiva dos investimentos do governo na área de saúde, e particularmente na Fundação Nacional da Saúde, é a principal causa dessa epidemia de sarampo? Não, não há surto a epidemia que se explique por uma única causa. O sarampo é uma doença muito particular, um vírus muito infectivo, que continua a acometer e provocar surtos em todo o mundo, na Europa, na América do Norte, Canadá. Nós tivemos um período de 4 anos de calma relativa com sarampo por conta de uma campanha exitosa realizada em 92. De lá para cá, a gente tem uma cobertura vacinal de rotina que não é satisfatória e nós, em 95, quando deveríamos ter realizado uma outra grande campanha, essa campanha não atingiu o índice desejado. Esse surto, portanto, ele é um somatório de alguns processos que foram se acumulando nos últimos 5 anos em nosso país. Agora, não é um absurdo uma doença conhecida como sarampo ter ficado fora de controle? Olha, a Europa, para você ter uma ideia, eu estive numa reunião internacional há 15 dias, a Europa só prevê eliminar o sarampo entre o ano 2007 e 2010. Eu concordo que qualquer caso, mesmo que fosse apenas um, de uma doença prevenível por vacina, deve ser considerado como um problema de saúde enfrentado com toda, vamos dizer assim, com toda a dimensão do problema. Agora, o comportamento do sarampo, ele apresenta mesmo, nos anos 80, nós temos centenas de milhares de casos, e mesmo nos últimos anos, no Brasil, nós temos a possibilidade de, eventualmente, a cada 4 ou 5 anos, tivemos um grande surto no começo dessa década, 91, e agora, 5 anos depois, confirmando algumas teorias sobre a eclosão de surtos de sarampo, estamos tendo esse outro surto. Isso vai exigir o quê? Primeiro, um compromisso do conjunto do SUS, prefeituras municipais, que é quem detém a rede básica de saúde, governos estaduais, governo federal, cada um assumindo a sua fatia, e da própria população, da mídia, porque é um problema no mundo inteiro, que sarampo só entra na agenda social quando dá um surto, daqui a 1 ano ou 2, quando isso estiver absolutamente sem caso, nós não podemos nos esquecer de manter a vacinação no nível adequado. Mesmo assim, o senhor não acha que o Ministério da Saúde e as respectivas secretarias estaduais e municipais não demoraram um pouco para agir? Olha, o surto, ano passado nós tivemos 2 surtos em Santa Catarina, o vírus introduzido a partir da Europa, porque o sequenciamento do vírus realizado em laboratórios nacionais e internacionais confirmaram isso. O surto de São Paulo começou em setembro. O surto de Santa Catarina foi rapidamente controlado. O de São Paulo, que atrapalhou, entre outras coisas, a grande densidade populacional, a maior região metropolitana da América Latina, uma encruzilhada que, inclusive, trafega por ela milhares de pessoas a cada dia vindo das mais variadas partes do Brasil. Eu creio que agora, com a medida tomada dia 16 de agosto, em comum, Ministério, Governo de Estado e Secretarias Municipais, de vacinar todas as crianças dos 6 meses aos 5 anos, esse surto estará sob controle, já com a redução de casos, ainda agora, até o final do mês de setembro. Bom, enquanto isso não acontece, qual o conselho que o senhor dá aos brasileiros que querem tomar cuidado para que seus filhos não corram o risco de serem contaminados? Em primeiro lugar, é importante vacinar. Nós temos alguns estados em que há casos em famílias, em pessoas, que ou por uma orientação religiosa ou por uma orientação
qualquer de medicinas alternativas não estavam se vacinando. É importante manter a vacinação. O sarampo não está eliminado do mundo. O Canadá teve um surto esse ano, a Itália tem surto, a Alemanha tem surto, e é possível, logicamente, se a gente para de vacinar ou reduz o índice de cobertura vacinal, haver a qualquer momento a reintrodução. Segundo, nesse momento, as secretarias estaduais e municipais estão todas realizando bloqueios ampliados. Qualquer suspeita, manchas vermelhas na pele, febre alta, procure imediatamente um posto de saúde para que o médico possa diagnosticar, informar a secretaria municipal para que tome as medidas de controle e fazer com que aquele caso seja monitorado e transcorra sem maiores gravidades. O senhor esteve discutindo hoje na Escola Nacional de Saúde Pública a situação do Rio de Janeiro. Como é que está a evolução do sarampo no Rio? Olha, nós temos em praticamente todo o país, nós tivemos, inclusive com documentação pela investigação epidemiológica, pelo tamanho de São Paulo, por ser um grande foco de imigração, nós tivemos a exportação de casos para outros estados, provavelmente, inclusive, esses casos também do Rio de Janeiro. Aqui está se fazendo as mesmas medidas, nós vamos baixar a faixa etária do início da vacinação, que antes era aos 9 meses, começa a ser agora aos 6 meses, porque há casos precoces em crianças de 7 ou 8 meses. Segundo lugar, as secretarias municipais, em conjunto com o Estado, estão fazendo bloqueios ampliados. Então, quando há um caso, um trabalhador de uma obra, a Secretaria Municipal vai lá e vacina todos os trabalhadores daquela obra, numa empresa, numa escola, mas é importante que esse trabalho seja ainda mais incrementado e que na segunda campanha, agora em outubro, nós vamos estender essa medida que foi tomada em São Paulo para o restante do país, de maneira a prevenir que em algum outro estado nós tenhamos o crescimento do surto, como houve em São Paulo. Por que os adultos só serão vacinados quando alguém de uma determinada comunidade aparecer doente? Não tem vacina suficiente para todo mundo? Olha, não há nenhum paralelo, nem no mundo, nem na nossa experiência no Brasil, de uma vacinação em adultos que atinja índices de cobertura capazes de proteger coletivamente contra a progressão do vírus, como o sarampo. O que nós estamos fazendo com o adulto é usando o surgimento de casos numa escola, numa empresa, numa fábrica, num canteiro de obras, para ali sim, naqueles adultos que estiverem expostos ao risco, fazer uma vacinação de bloqueio ampliado. Isso combinado com a vacinação indiscriminada dos 6 meses aos 5 anos, que são inclusive os mais expostos ao risco de casos graves de sarampo, é capaz de proteger a população de uma maneira geral. A capacidade de exportação do vírus do sarampo a partir de São Paulo vem preocupando especialistas de saúde pública em todo o mundo? Existe razão para esse medo? Bem, São Paulo inclusive exportou, nesse encontro que eu tive internacional, São Paulo exportou já 5 ou 6 casos para os Estados Unidos. Apesar disso, nós fomos o 5º ou 6º exportador. A Alemanha já exportou esse ano mais casos que nós, a França, a Itália e países da África já exportaram mais casos do que nós. O sarampo é uma doença, infelizmente, apesar de nós termos uma vacina muito eficaz, que não está eliminada em nenhum país do mundo. A possibilidade de eclosão de surtos a cada 4 ou 5 anos é uma possibilidade que, por isso, exige uma vigilância permanente, porque há sempre o risco, tanto do Brasil exportar nesse momento para outros países, como nós temos importado esse vírus que está causando esse surto, provavelmente da Europa, pelo sequenciamento genético que foi feito. Doutor, por que existe hoje um grande número de pessoas com baixa imunidade? Olha, provavelmente nós vamos ter que combater o sarampo, isso não é ainda um consenso internacional, mas os casos como o do Brasil, eu acho que indicam que não basta ter uma vacina permanentemente alta todo ano, isso é imprescindível. Mas além disso, como tem uma falha primária da vacina, de cada 100 crianças que a gente vacina, talvez 85, no máximo 90, ficam efetivamente imunizadas, sobram 10 que não ficam. Se a gente for colocar isso ao longo do tempo, a gente tem a cada 4 ou 5 anos a criação de um certo estoque de suscetíveis capazes de, em contato com o vírus, promover a eclosão de um surto. Os adultos jovens, eles estão numa faixa em que, de uma certa idade para trás, quem tem acima de 30 anos geralmente teve a doença. Naquela época era comum todo mundo ter a doença. Abaixo dos 20 anos, geralmente as pessoas pegaram já índices de cobertura que não eram bons
mas que protegiam relativamente. Nós convivemos durante toda a década de 70 e 80 com surtos a cada 2, 3 anos de dezenas de milhares de casos. Então essa faixa dos 20 aos 30 é uma faixa que apresenta esse número de casos por conta dessa situação que pegou essa fase de transição. Obrigado, doutor Jabas Barbosa, por ter estado frente a frente comigo e orientado a população sobre os perigos dessa epidemia de sarampo que está se alastrando pelo país. Muito obrigado a você, Florestan, e boa noite. Boa noite. Eu vou para mais um intervalo.